Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos continuar aqui no livro 2, capítulo 4, nessa parte que fala sobre a pluralidade das existências, que fala das encarnações, dos diversos tipos de aspectos relativos à encarnação. E aqui onde nós paramos, vamos começar o título chamado Semelhanças Físicas e Morais. Começa na questão número 207. Na questão número 207, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física, transmitem também uma semelhança moral? E os espíritos respondem o seguinte: não, uma vez que têm alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. Aí tem uma pergunta anexa aqui que dá continuidade. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. Então, olha só o que ele fala aqui. Na questão número 207, ele fala que o que se transmite de pai para filho, de pais para filhos, tá? É semelhança física através da parte biológica. Espiritual, não, porque espírito não transmite nada para espírito, porque só quem cria espírito é Deus. Então, os espíritos nascem de Deus, tá? E não das pessoas, tá? Então, aqui ele segue perguntando sobre as semelhanças morais que existem entre pais e filhos. E ele diz aqui que espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Mais uma vez, isso explica os círculos de encarnações aos quais nós estamos ligados. Então, quando nós dissemos assim, olha, eu estou em tal família, tenho esse pai e aquela mãe. Né? Por que eu tenho esse pai e aquela mãe? Porque você está justamente no círculo de sentimentos, comportamentos, ideias, ações daquele mesmo padrão de família. Então, até quando você diz assim, mas dentro da minha família eu sou tão peixe fora d'água, mas se você está aí, é porque você ainda faz parte desse círculo. Você tem ainda muito a responder dentro desse círculo. Talvez depois você passe para outro ou outro, sei lá. Mas, se você está naquele ponto, é porque você precisa estar ali, seja para ajudar, seja para ter as provas, para ter os testes da vida, digamos assim, junto àquele grupo familiar. Na questão número 208, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? E olha que os espíritos respondem: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa, se falharem, serão culpados. Então vejam, ele explica aqui que a influência, os pais têm influência sobre os filhos depois que eles nascem, quando se tornam filhos deles diretamente através da encarnação. Então os pais têm influência através da educação, de transmitir a melhor influência moral, a melhor influência filosófica, de modo que eles tenham um entendimento da vida para progredir como boas pessoas. E se isso não acontece, vem aí também a falha da educação quando os pais são negligentes, tá? Porque nós vemos muitos exemplos de pais que dão boa educação, buscam dar boa educação aos filhos, e mesmo assim, às vezes os filhos procuram um caminho diferente, um caminho tortuoso, tá? Questão número 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito a lhes animar o filho? Olha a resposta dos espíritos. Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. Então vejam que
Talvez alguns estejam pensando assim, mas poxa, quem é que vai pedir para ter um filho mau, um filho ruim? Não, não é uma questão de pedir, gente. Quando nós estamos lá em cima, nós temos o desejo de ajudar. E quando nós planejamos a encarnação, as pessoas são consultadas. Olha, tem tal espírito que precisa de muita ajuda. Ele precisa de uma lição de amor, de vida, auxílio, carinho, e ele pretende mudar. E aí os pais aceitam, então vamos receber tal espírito como nosso filho, de forma a que ele possa ser educado. Às vezes os pais dão conta e às vezes não conseguem, porque aquele espírito, quando encarna, voltam todos aqueles sentimentos dele de revolta, de desejo pelo crime, pelas coisas erradas, mas os pais têm que fazer o máximo para tentar. Então existe sempre lá em cima uma promessa de tentativa de melhoramento. E Deus concede, porque é assim que nós ajudamos as pessoas, né? Recebe nos seios da família. Isso quando não existem os casos de encarnações, quando os próprios pais foram as pessoas que feriram e prejudicaram aquele. Então eles têm que receber ele, mesmo dentro da revolta, da dificuldade, para poder reeducar, fazer uma nova tentativa. E às vezes os pais, nesses ciclos de encarnações, foram até vítimas do mesmo crime daquele espírito que encarnou como filho. Então eles vêm como uma forma, como uma bondade imensa, uma lição imensa de amor, de mesmo terem sido vítimas daquele, eles vêm para ser o pai, a mãe, para receber e tentar auxiliar. Então são grandes lições de espíritos elevados. Na questão número 210, Kardec faz a seguinte pergunta: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Olha só a pergunta que Kardec fez. Se eles rezarem bastante, pode encarnar um espírito bom, em vez de um espírito mau, que já foi um criminoso? Né? E ele diz aqui, não. Mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então ele explica que isso não atrairia um bom espírito para encarnar, até porque tudo isso já foi lá em cima, né? Já foi ajustado, já foi acordado para que houvesse um aprendizado ali. Então, orar bastante, sim, vai ajudar aquele que está encarnando, se for um espírito com más tendências, né, para que ele possa se ajudar, para que ele possa se melhorar. Questão número 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe, muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se gêmeos? Ele está falando da semelhança de caráter, tá? São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Então existem muitos espíritos que, devido à grande experiência que têm juntos, eles pedem para encarnar na mesma família, de forma a ajudar aquele círculo familiar, tá? Questão número 212. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Ele está perguntando sobre aquelas crianças que nascem com os corpos grudados fisicamente, né? Que depois alguns passam por cirurgias para dividir, tá? Então ele está perguntando, neste caso, são dois espíritos mesmo ou é um espírito com dois corpos? Tá? E ele diz, sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. Então ele está dizendo, sim, são duas almas, tá? Na resposta dele, tá? São duas almas que, apesar de ter semelhança, mas são duas pessoas, duas consciências em corpos que estão conectados físico e biologicamente, né? Questão número 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a versão que se vê algumas vezes entre esses últimos? A resposta dos espíritos: não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Então ele está explicando que muitas vezes esses espíritos, mesmo sendo inimigos, né, que vieram de outra encarnação, um não gostando do outro, eles recebem a missão de encarnar juntos para tentar se acertar. Muitas vezes como irmãos, às vezes até como pai e filho, né? Filho e mãe, filha e mãe, vice-versa, né? E eles se aproximam para poder se ajustar. De modo geral, todos nós, dentro do círculo familiar, entre todos, desde o círculo mais fechado, pai, mãe, irmão, né?
até tios, primos, avós, e em outros graus, né? Todos estão se ajustando uns com os outros. Bem, amigos, como essa parte aqui é um pouquinho mais comprida, então no próximo estudo do Livro dos Espíritos, continuamos ainda aqui nesse título Semelhanças Físicas e Morais e vamos para a questão número 214. Então, agradeço por terem ficado até aqui mais um estudo do Livro dos Espíritos. Até a próxima.